Beleza. Então, essa parte do slide aqui é como um exemplo, igual eu falei com vocês, né? Lembrando que a nossa frequência, da nossa corrente alternada, essa repetição dos ciclos são 60 e não 4, né? Esse exemplo aqui está mostrando 4, só para a gente entender bem certinho o que seria o ciclo, né? Onde começa e onde termina cada ciclo. Só que esse ciclo aí que vocês estão vendo, 4, na nossa corrente alternada, na verdade, são 60 vezes em 1 segundo. Né? Aí, nesse exemplo, são só 4 em 1 segundo. O Jean, peraí, Jean, deixa eu ver se está. Não estou. Está respondendo os formulários e vendo as aulas depois, né? Beleza, bacana. Tá dando para pegar direitinho? Tá dando certo? Então, olha só. Concluindo o raciocínio aqui, aí nesse slide está mostrando aqui, ó, como se fosse 4 ciclos. Então, 4 ciclos em 1 segundo seria o quê? A frequência seria igual a 4 Hz, né? Lembrando que o Hz é a medida de cada ciclo, né? Como tem 4 ciclos aí, então são 4 Hz. No caso da nossa corrente alternada, são 60 ciclos em 1 segundo, então são 60 Hz. Beleza? E a fórmula, né? A fórmula da frequência é bem simples, tá, gente? É mais para questão de curiosidade. Nessa primeira fórmula aqui, é para a gente saber a quantidade de ciclos dentro da frequência. Né? Eu vou fazer com vocês aqui. Já essa outra é para eu descobrir qual que é o tempo de cada ciclo. Né? Aqui é o tempo de cada ciclo e aqui, dentro de 1 segundo, aquele determinado tempo, quantos ciclos que dá, né? Quantos hertz que dá. É um ao contrário do outro, né? Vamos usar o primeiro aqui como exemplo, está desenhado aqui, né? Depois a gente faz o outro. Então, o primeiro é o tempo, né? O que seria a letra T? A letra T é de tempo, período. Agora está mostrando aqui, ó. É para mim descobrir qual que é o período de tempo de cada ciclo. Eu sei que o total é 1 segundo, né? O total é 1 segundo, o total do Hertz. Mas aí dentro desse 1 segundo, eu quero descobrir cada ciclo, quanto de tempo que ele gasta, né? Cada ciclo. E é isso que está sendo feito aqui, ó. A letra T, que é de tempo, igual a 1. Esse 1 é o período, né? 1 segundo, período padrão, dividido pelo valor da frequência, né? Qual que é o valor da frequência? É 4, né? Então, a frequência são 4. Aí, 1 dividido por 4, o total do tempo é 0,25. O que seria esse 0,25? É uma fração de 1 segundo, né? Então, significa que cada ciclo, eles têm uma fração de 0,25 do segundo, né? Se a gente somar os 4, né, 0,25 vezes 4 vai dar justamente 1 segundo. Então, é para descobrir isso, né? Qual que é o tempo de cada um desses ciclos aí. Se a gente for pegar, por exemplo, a nossa corrente elétrica, vai dar 0,01 mais uns décimos lá de fração do segundo, os 60 Hz, né? As 60 repetições. Ok? E ao contrário, né? Se eu quisesse descobrir a frequência, aí eu iria usar outra fórmula. F igual 1 dividido por quanto? Dividido pelo tempo. Agora eu já sei qual que é o tempo, né? É o quê? 0,25. Qual que é a tentativa aí? Agora a tentativa disso aí é em 1 segundo, o meu ciclo tem 0,25. Quantos ciclos que dá para ter com esse valor de fração? Aí vai dar o resultado. Ao contrário, né? Vai ser uma frequência, vai ser 4 Hz. Então eu vou ter 4 ciclos. Eu consigo ter, nesse tempo aí, 0,25, eu consigo ter o quê?
4 ciclos dentro do período de tempo que é 1 segundo. Beleza? Então é mais a questão de para a gente ter um entendimento, né? Tanto dentro do 1 segundo, que é o valor padrão, eu consigo descobrir a quantidade de ciclos, quanto de tempo que cada um dos ciclos vai gastar, ou um determinado tempo, quantos ciclos eu consigo ter naquele determinado tempo, né? É para isso essas fórmulas aí, mas não vem ao caso a gente se preocupar muito com isso, tá? Porque isso aí é uma coisa padrão e nós estudamos aqui agora através do aprendizado da frequência elétrica a corrente alternada, que é 60 Hz, é um valor padrão de repetições em 1 segundo. E vamos voltar a ver sobre frequência? Vamos. A gente vai voltar a falar sobre frequência elétrica na hora que a gente estudar sobre processador, sobre HD também, tá? Então, assim, a determinados pontos a gente volta a falar da frequência, né? Por isso que é bom a gente ter esse conhecimento aí do que é frequência, né? E como que ela funciona, né? Como que ela é medida, tá? E depois a gente vai voltar a falar um pouco sobre ela em determinados componentes do computador. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Pode passar para frente? Passar para outro assunto? Pode. Então, dando a nossa sequência aí, agora a gente vai falar sobre eletrostática e eletrodinâmica. Tá? 2 assuntos que, na verdade, nada mais é do que são áreas da eletricidade. Ó. A área da eletricidade, a eletrostática é a área da eletricidade que estuda cargas elétricas que estão em repouso. Isso é a eletrostática. A eletrodinâmica é a mesma coisa. Ela é um estudo também, tá? Que estuda o quê? O aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. Então, cada uma estuda uma coisa oposta da outra, né? Enquanto a eletrodinâmica estuda o movimento constante das cargas elétricas, a eletrostática estuda as cargas elétricas que estão em repouso. Ok? Essa é a diferença entre uma e outra. Que, na verdade, nada mais é do que eletricidade estática, né? Ou eletricidade dinâmica, certo? Então, gente, até agora, tudo que nós estudamos até agora, falando sobre as grandezas elétricas, foi tudo, na verdade, eletrodinâmica, né? Nós estudamos a corrente elétrica, estudamos a tensão elétrica, né? Então, essas grandezas estão estudando, na verdade, o quê? A nossa eletricidade, a nossa energia elétrica em movimento. Então, está relacionado à eletrodinâmica, eletricidade dinâmica, que é ela em movimento. O que nós não estudamos ainda é justamente esse daqui, ó, a eletricidade estática. Tá? Por quê? O que acontece? Igual nós estudamos já, todos os corpos, né? Toda matéria, tudo que ocupa espaço é considerado matéria. Né? Pode ser uma prateleira, pode ser uma cadeira, pode ser uma porta, é tudo matéria, ocupa espaço. Até o corpo da gente, considerado matéria. E tudo que é considerado matéria é constituído por átomos. Né? Nós não enxergamos, mas os átomos constituem, existem, né, nas matérias. E os átomos, eles são o quê? Eles são compostos por cargas elétricas, né? Por propriedades subatômicas, que são os prótons e os elétrons. Ou seja, se a gente for pensar, então, toda a matéria que é constituída por átomos, eles vão possuir cargas elétricas. E elas estão ali o quê? Estacionadas, elas estão ali paradas na matéria. A não ser que eu estimule ela a se movimentar de alguma forma, né? Eu estimule a fazer com que o elétron e próton tenham uma diferença de potencial, o DDP. Se eu causar essa diferença de potencial naqueles átomos que estão naquela matéria, numa determinada matéria,
eu vou causar o quê? Eu vou fazer com que aquela eletricidade estática que está ali parada, ela passe a se movimentar. Ela passa a ser uma eletricidade dinâmica. Mas se eu não estimular, ela está ali em repouso, devido à sua igualdade de potencial. Não é diferença, aí é igualdade. O próton está igual ao elétron e o nêutron com valor zero, então ali está o átomo parado, estacionado, estático. Enquanto eu não estimulo a diferença de potencial, ele não se movimenta, está ali parado. Tá? Isso é eletricidade estática. Beleza? E aí o que acontece? Opa, o que eu fiz aqui? Aí o que acontece? Geralmente a eletricidade estática ela acontece quando levamos um pequeno choque ao pegar na maçaneta da porta, retirar uma blusa de lã e ouvir estalos. Tá? O que está falando aí? Na verdade, isso aí está explicando para a gente como que a gente consegue identificar essa eletricidade estática. Né? Por diversas vezes na nossa vida, a gente percebe situações que nós estamos carregados de eletricidade. Né? Não sei se vocês tiveram essa experiência já, mas já ocorreu de eu encostar em alguém e dar um estalo. Né? Encostar assim no braço, assim, tal, dar um estalo. Ou seja, meu corpo estava acumulado com carga, com eletricidade estática, né? Eu encostei em alguém, eu passei essa corrente para a pessoa. Praticamente eu fiz essa eletricidade se tornar dinâmica, né? Pegar em maçaneta da porta, do carro principalmente, né? Também ocorre isso, né? A gente às vezes toma um estalo, um choquinho, né? Então isso é o acúmulo de eletricidade e a gente está naquele momento liberando, né? A gente está fazendo com que dando movimento a essa carga elétrica, né? A blusa, geralmente, camisa, a gente tira, vai tirando ela vai dando uns estalinhos. Não sei se vocês já viram isso também. É carga elétrica também, tá? Então, só que nós não enxergamos, né? A gente apenas percebe e muitas das vezes, às vezes não percebe porque o valor da tensão dessa corrente é muito baixa, né? Às vezes a gente não percebe, certo? Mas o que acontece? Nós precisamos tomar cuidado com essa parte, né, da elétrica, né, da eletricidade, a eletrostática, certo? Nós precisamos tomar cuidado porque é algo que existe permanentemente em nossas vidas, né? Porque os átomos possuem cargas e eles estão em nossas vidas, né? E estão de forma estática e eles só se movimentam quando são estimulados, né, de forma a diferenciar o potencial das cargas. Então, sim, estão praticamente em nossas vidas, né? E o que acontece? Qual que é o cuidado que nós temos que ter em relação ao nosso trabalho, tá? Aqui, ó, aqui exemplos, né? A pessoa está pegando isso aí são cargas, né? Estudando a eletrostática. Aquele metal ele está carregado de carga em repouso e a pessoa encostou o cabelo lá. Ela está praticamente dando movimento a essas cargas elétricas, né? Aquela brincadeira do pente também, só que aí nós estamos gerando, né? Através do atrito, né? A gente está gerando uma carga, tá? Isso aí já está mais relacionado ao eletromagnetismo que nós vamos estudar também, certo? Então, o que acontece? A energia ela se modifica quando há movimento de cargas elétricas. Então, enquanto não há um movimento, a gente não percebe, né? A hora que a gente dá essa forma de ela se movimentar, a gente percebe, igual eu falei, dando os exemplos da porta, maçaneta, né, do choque. Aí os elétrons começam a se movimentar. Aí a gente percebe essa experiência, né? Gerando a corrente. Enquanto não gera a corrente, eles estão estáticos, né? Principalmente falando em nosso corpo, né? Então, o que acontece? Nossa profissão,
Nós temos vários itens que nós vamos aprender na hora que chegar na parte de ferramentas de manutenção. E nós vamos estudar luvas antiestáticas, nós vamos estudar sobre manta antiestática, até mesmo a roupa antiestática, tá? Pulseira antiestática. A gente vai estudar opções que nós temos para usar, trabalhar e não nos atrapalhar. Como assim? A eletricidade estática, ela é perigosa para a nossa profissão, tá? Não que a gente vai tomar um choque, vai morrer, vai sofrer um acidente, não. Na verdade, o acidente, o perigo, é com o equipamento, né? Com os componentes. Né? Então, o perigo é prejuízo e não com a integridade nossa, né? O perigo, na verdade, é em relação a prejuízo financeiro, tá? Porque o que acontece? As placas, né, elas são todas construídas com circuitos eletrônicos, né? Nós já aprendemos isso. Então, qualquer placa, uma memória, uma placa-mãe, uma placa de expansão que vai ser encaixado na placa-mãe, todas essas placas elas são constituídas por componentes eletrônicos, né? E a todo momento, quando a gente liga, desliga, as cargas elétricas passam por elas, correto? E qual que é o perigo disso tudo? O perigo é a maneira que a gente chega do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e vai ter o contato com essas placas, né? Eu não sei por onde eu passei, por onde eu estive, com contato com o que eu tive, e como que isso fez com que o meu corpo acumulasse de corrente de eletricidade estática. Eu não tenho essa noção, né? Aí eu vou e começo a mexer com essas placas. Já vou colocando a mão e já vou mexendo nessas placas, desencaixando, tirando. E isso, qual que é o perigo disso? O perigo é que a eletricidade estática, ela está em meu corpo, ela está estática. Eu não tenho noção, não sei o quanto e o que tem de eletricidade estática em meu corpo. E a tendência é o quê? A tendência no eu pegar nessas placas, eles são constituídos por materiais metálicos, né? Ou seja, eu vou dar uma condutividade. Na hora que eu encostar nessas placas, a corrente acumulada, a eletricidade estática acumulada em meu corpo vai automaticamente vai passar para elas, correto? E nesse passar para elas, provavelmente corre o risco de eu queimar algum componente dessa placa, ou, na melhor das hipóteses, eu acumular uma certa carga nessas placas e influenciar no seu funcionamento. Ou seja, ela não ligar, dar um mau contato lá, parece que eu queimei, ela não liga mais, só que na verdade ela está com acúmulo de eletricidade estática, ela acumulou junto com a carga que ela precisa, né? Então isso vai atrapalhar o funcionamento dela, tá? Então, assim, é um assunto, né? É uma área que nós temos que preocupar, né? Muitas pessoas que não utilizam esses acessórios, né? A pulseira, né? A manta, a luva antiestática, não utilizam esses acessórios, mas costumam tentar descarregar de alguma forma antes de ter o contato com as placas, né? De que forma? Antes mesmo de ter o contato com as placas, segurar em algum metal que esteja aterrado, né? Na parede, né? Ou no chão, algum metal, ou até mesmo tirar, ficar descalço, encostar o pé no chão. Então, assim, descarregar, né? Descarregar essa carga elétrica do corpo antes de ter contato com essas placas, né? Que esse que é o perigo, né? Na verdade. Vai acontecer, isso aí acontece, não é comum. Não pode a gente sair queimando placas, né? Se tiver muito acumulado e não ter preocupação nenhuma com nada e sair encostando, pegando, sair queimando placas, né? Não é algo que acontece sempre, mas pode vir a acontecer, é perigoso, né? E algumas vezes parar o funcionamento, dá a impressão de que queimou, mas não, às vezes
é só a gente deixar ela em repouso, jogar um álcool isopropílico que vai limpar e vai tirar essa carga acumulada. A gente deixa ela em repouso ali, a placa, por um tempinho, e depois, quando voltar a ligar, ela funciona novamente. Tá? Então, assim, são preocupações que a gente tem que passar a ter quando a gente mexe e trabalha nessa área, tá? Com placas e componentes eletrônicos. Porque a eletricidade estática, infelizmente ou felizmente, ela está com a gente, né? Faz parte da nossa vida. Então, a gente tem que saber lidar com ela na hora de trabalhar com essas placas. Beleza? Entendidos todos aí, gente? Então é isso. E a eletrodinâmica, a gente já está estudando aí desde o início do curso, né? Que estuda justamente as cargas em movimento, né? A gente está estudando aí sobre a corrente, os condutores que fazem com que a eletricidade se movimente, né? Aqui temos exemplos, né? Uma bateria fazendo ligações, ou seja, estimulando os elétrons a se movimentar. Então aí nós estamos tirando a carga elétrica lá da bateria e fazendo ela acender a lâmpada. Então isso daí é a eletrodinâmica, é a eletricidade dinâmica, tirando ela de forma estática e fazendo ela se movimentar, né? Então a eletricidade dinâmica é mais comum a gente estudar, trabalhar o tempo todo com ela. Beleza? Então é isso. E para encerrar o nosso assunto aí sobre essas noções de eletricidade, fechando, né? Apesar de que ainda temos um outro assunto aqui para finalizar, que são as fórmulas, né? Eu pulei elas aqui, a gente vai voltar a mexer. Provavelmente isso aqui vai ficar para a próxima aula, né? Nós vamos incluir a potência nos cálculos da lei de Ohm, né? Aquelas fórmulas. Só não tem praticamente diferença não, só vamos acrescentar e saber incluir ela nos cálculos, né? Mas é praticamente a mesma maneira de trabalho. Então, encerrando o assunto da matéria mesmo, então nós temos o eletromagnetismo, tá? É outra área aí de estudo também, estuda o magnetismo, né? Então aqui, ó, é o ramo da física que estuda unificadamente os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Eletricidade nós já estamos estudando aí todas as grandezas elétricas, né? Que estão em torno da eletricidade, que é o fenômeno da carga de cargas elétricas naturais, né? É um fenômeno natural. E o magnetismo também considerado também um fenômeno natural também, tá, gente? Ok? Então, baseia-se no quê? No conceito do campo eletromagnético. Então, o que seria isso? Elas estão de forma conjunta, tanto a eletricidade como o campo magnético, o eletromagnético, né? Tá? Os campos elétricos e magnéticos, eles estão igual está aqui nesse exemplo aqui, ó. A letra E aqui, que é o campo elétrico. De alguma forma, nós temos uma carga elétrica passando por aqui. E que, de certa forma, o campo magnético ele é gerado, né? Devido à carga elétrica e dependendo do condutor, se ele não tiver uma boa proteção, se ele não for bem protegido, ele gera um campo magnético passando por perto. E esse campo magnético, justamente, ele pode influenciar em outras situações, né? Um exemplo claro que a gente sempre fala, principalmente quem trabalha com rede de computador, que seria o quê? Normalmente os técnicos de informática, quando eles instalam cabos, né? Na verdade, cabos de rede exclusivamente, costuma ter a preocupação em colocar esses cabos de rede distante de cabeamento elétrico, fiação elétrica, porque pode ocorrer desses cabos elétricos, né, eles terem esse campo magnético que vai diretamente influenciar nesses cabos de rede, né, fazendo com que os dados até se percam, né?
atrapalhem, né, essa transferência de dados, mesmo que seja pelo cabo, né, mas eles podem influenciar e pode atrapalhar devido ao magnetismo. Tá? O magnetismo está ligado ao aterramento, então? Olha, o aterramento ele faz com que uma carga em excesso, né, ela tem uma fuga de forma que ela não que seja uma fuga segura, né? Então, na verdade, o aterramento seria relacionado à carga elétrica mesmo, né? Corrente elétrica. Só que é uma fuga para não termos problemas tanto nos componentes, né? Em equipamentos, como na integridade física também, né? É uma proteção, né? Então, são cargas elétricas em excesso, né? Elas têm uma fuga, né? Que vai diretamente para a Terra, através do aterramento. Agora, a questão do magnetismo, não. O magnetismo, tudo que possui carga elétrica, ele tem um campo magnético em volta. Ele gera esse campo magnético. Tá? Então, isso aí é comum. Aonde tem carga elétrica, ela tem um campo magnético. Né? Por exemplo, a frequência elétrica tem um campo magnético. Né? O Wi-Fi, na verdade, é um tipo de campo magnético. Né? O Wi-Fi são ondas sonoras que se propagam. Né? É um tipo de campo magnético. Tá? Tá relacionado com a eletricidade. Né? Então é isso. A eletricidade, por isso que o eletromagnetismo estuda as duas. Porque a eletricidade, dependendo da quantidade de carga elétrica e do seu condutor, da sua proteção, ela, ela vai gerar mais ou menos campo magnético. Né? Então, o campo magnético é algo que a gente tem que se preocupar também para não influenciar em outras situações, igual deu o exemplo da rede aí, né? Então, nós vamos pegar o ímã, que é justamente um material, né, que ele possui essa natureza. Vamos falar um pouquinho do ímã, né? Ele é um corpo que gera um campo magnético ao seu redor, tá? Ele pode ser classificado de duas formas. O ímã natural, quando se trata de óxido de ferro. Então, na natureza, a gente tem esse material que ele é um ímã natural. É um mineral encontrado na natureza que recebe o nome de magnetita. Então, esse material magnetita, ele tem um campo magnético natural. Ele próprio, esse material, ele possui esse campo magnético. Tá? E o artificial, quando é construído com ligas metálicas ou materiais cerâmicos, que ao serem submetidas a fortes campos magnéticos, adquirem propriedades magnéticas. Isso aí é interessante, que fala justamente do que eu falei, que a carga elétrica, ela por si própria, ela tem um campo magnético. Né? E dependendo do material que a gente passa, esse material ele passa a ter uma carga elétrica. É chamado campo magnético isso. Ele passa a possuir as propriedades da carga elétrica. Um exemplo que a gente vai aprender na parte de componentes eletrônicos são as bobinas. As bobinas ela é feita de um material cerâmico e metálico, de forma que quando a corrente passa ali por ela, em excesso, né? O excesso que eu digo assim, por bastante tempo, né? Não é muito em excesso, mas é por muito tempo. Fica passando a corrente por esse material faz com que ele assuma essa corrente, essa carga elétrica. Né? Ele passa a ter uma carga elétrica por si próprio. Né? Um outro exemplo mesmo, que os técnicos usam muito, pega um pedaço de ímã e deixa as chaves, né? A chave Phillips, que usa muito nos parafusos, deixa encostado sempre nesse ímã, deixa guardado lá. Então, essa chave de fenda Phillips,
ela passa a possuir a propriedade de magnetismo do ímã, né? Passa de um para outro. E aí, toda vez que eu pegar ela para utilizar nos parafusos, os parafusos vão ficar grudando nessa chave. Muito técnico utiliza isso, né? Então é isso. Então, olha aqui, continuando, as primeiras observações relativas ao magnetismo foram registradas na Grécia Antiga, em uma cidade denominada Magnésia, onde se encontrava um mineral que tinha capacidade de atrair pequenos objetos de ferro, né? Esse material passou a ser conhecido como magnetita, que é justamente esse material que a gente estava comentando, né? Em virtude do nome onde foi encontrado. O nome dessa cidade deu origem ao termo magnetismo. Tá? Aqui é o material. Ó. Ele por si próprio, natural, né? Ele tem essa propriedade de campo magnético. Tá? E aqui explicando o que vem a ser esse campo magnético. Né? Aqui nós temos os exemplos aqui. Ó. A capacidade de atrair outros objetos, né? Especificamente metais, né? Como o ferro. Ou seja, as regiões onde os campos magnéticos são mais intensos em um ímã denomina-se polos magnéticos. Né? Ou seja, normalmente são nas pontas, né? Por isso que é chamado de polos. É nas pontas que encontram esse campo magnético desse material. Né? E são classificados como norte e sul, porque na verdade o norte vai ser positivo e o sul vai ser negativo, né? Que é onde acumula, né, os prótons e os elétrons, né? Na região norte costuma ficar concentrado os prótons e na região sul do material o negativo, né, os elétrons. Ao aproximar os polos magnéticos de dois ímãs, aí podemos verificar duas situações, igual nós estamos vendo aqui, ó. Aí nós vamos aprender sobre repulsão e atração, né? No primeiro exemplo aqui nós temos o ímã, né? Aonde ele tem o seu polo magnético, né? Sul e norte. Aqui, ó. Certo? E aqui nós temos dois ímãs, agora fazendo com que eles tenham uma atração, ó. Tá? Nós estamos juntando aqui a parte norte com a parte sul dele. Então a tendência é o quê? É eles se atraírem. Eles estão, como são ímã, né? O ímã ele possui esse campo magnético. Em cada ponto ele possui um campo magnético, fica acumulado, né? Positivo e negativo em cada ponto. Se a gente pegar os campos opostos de cada ímã, ou até mesmo pegar um metal, né? E aproximado de uma das pontas do ímã, ele vai grudar, né? Vai fazer a atração. E o outro exemplo, né? Outro teste é o teste da repulsão. A repulsão é onde vai gerar um campo, como se fosse uma parede, né? Um valor zero aqui, ó, nulo, e não vai permitir que os prótons, né, se atraiam ou os nêutrons, os elétrons se atraiam, né? Aí está pegando polos de mesma magnitude, né? Ou é positivo mesmo ou negativo, todos os dois. Aí vai ter a repulsão, né? Não vai permitir a junção, né? A atração de ambos, tá? E assim, isso a gente tem como exemplo também, de forma natural, além do ímã, a gente tem como exemplo o nosso planeta, né, gente? O nosso planeta ele tem o polo norte e o polo sul, né? E o nosso planeta é um ímã gigante, certo? É um ímã gigante, ele atrai corpos. Você vê que nós, devido à força de gravidade, nós não sofremos com o movimento do planeta, né? A gente fica praticamente como se fosse um metal, né? Que a gente fica colado. Nós estamos colados no planeta e ele está rodando a milhões de quilômetros por hora e nós não sentimos, não percebemos. A gente vive praticamente num grande ímã, né?
E os corpos que estão no espaço, eles são atraídos pelo planeta, se eles chegarem próximos, né? E aí nós temos a atmosfera e várias camadas da atmosfera não permite que eles caiam, né? Eles vão se queimando antes de chegar na gente, certo? A não ser que um dia chegue um meteoro gigante e não dê tempo aí, né, de queimar, né? Aí já Então, o planeta Terra é como se fosse um ímã gigante. Ele tem o Polo Norte, o Polo Sul, né? E é a atração dos corpos, certo? Então, tá relacionado a essa magnetismo também, é o estudo do magnetismo, tá? Que nada mais é do que campo magnético, né? Que na verdade nada mais é do que eletricidade, né? Prótons e elétrons, que gera essa eletricidade também. E na informática, na nossa área, nós vamos ter momentos em que nós vamos ter contato com esse magnetismo, né? E vai ser importante para a gente. Relacionado a HD, a gente vai aprender um pouquinho sobre o magnetismo. Essa questão da chave aí, de a gente magnetizar a chave para trabalhar, né? Então tem vários pontos aí, componentes eletrônicos que fazem parte da placa-mãe, eles precisam do magnetismo para ajudar, auxiliar outros componentes, que é o caso da bobina, que eu já falei. Tá? Então, tá relacionado à eletricidade, né? E o princípio é prótons e elétrons, né? E nós vamos utilizar uma vez ou outra aí também. Né? Por isso é bom a gente saber da existência também do magnetismo também, que caminha junto com a eletricidade, né? O campo magnético. Beleza? Então, faltando menos de um minuto aí, vou encerrar por aqui hoje o nosso encontro. E na próxima aula a gente faz a aula sobre as fórmulas, né, da potência que faltou, para encerrar esse assunto aqui. E corrige o formulário também que vai gerar dessa aula aqui de hoje. Beleza? E aí começa uma matéria nova, então. Vamos chegando nos componentes eletrônicos aí. Tá? Então, valeu, galera. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, falou. Bom dia, gente. Falou, com Deus. Bom dia para todo mundo aí. Uma boa semana a todos aí. Obrigado.